Olá, está começando mais uma aula de Geografia no canal Latitude 28, uma aula especialmente preparada para você. Sim, você que está em casa de quarentena, respeitando as recomendações da OMS e do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A aula de hoje será sobre fusos horários. Eu sou o professor Dudu Guem e depois da vinheta, a aula completa para você. Devido ao movimento de rotação da Terra, o Sol aparece de maneira diferenciada ao redor do planeta Terra. Para ter uma definição dos horários, foi estabelecido no final do século XIX os fusos horários. Antes disso, era uma confusão. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos chegaram a ter mais de 100 horas diferentes. Imagina isso, você atravessar, por exemplo, dos Estados Unidos, do oeste dos Estados Unidos, da Califórnia, por exemplo, até o leste, até Nova York, até a Flórida. Imagina quantas horas diferentes você teria que percorrer se não tivesse a definição dos fusos horários. Então ficou estabelecido no final do século XIX os 24 fusos horários do planeta. Ok. Quando falamos em fusos horários, a primeira informação que eu quero que você anote, que é a nossa base para lembrar de tudo que vem na sequência. Como eu já disse para você, são 24 fusos diferentes. Então anota o seguinte, coloca assim, ó. São 24 faixas. 24 faixas, obviamente, são as 24 horas. Só que agora vem um detalhe. Lembra da aula sobre coordenadas geográficas? Eu expliquei para você. As linhas horizontais são as linhas de latitude. As linhas verticais são as linhas de longitude. Então olha aqui comigo. São 24 faixas. Eu vou destacar essa palavra aqui, ó. Tudo com caixa alta. Longitudinais. Tudo com letra maiúscula. São 24 faixas longitudinais. Então vamos lembrar de uma coisa. Fusos horários está ligado diretamente à longitude, às linhas verticais. Quando falamos em latitude, tem influência na duração do período de luz, no fotoperíodo. Mas agora, para fusos horários, você lembra disso. São 24 faixas longitudinais com 15 graus cada. Dudu, então cada fuso horário é composto por 15 graus de longitude? Exatamente isso. Continua comigo. São 24 faixas longitudinais com 15 graus cada que estabelecem o horário mundial. Estabelecem o horário mundial tendo como referência o meridiano de Greenwich. Lembra dele? Já falamos muito sobre o meridiano de Greenwich. Lembrando que ele passa por Londres. Greenwich é um bairro de Londres com uma vista linda para a capital britânica. E Greenwich, só fazendo um comentário que eu já falei em outros vídeos, não é a bruxa verde, não é o Greenwich, ok? E não é o desejo verde, porque o wish é com CH e não o wish com SH, como é o caso de desejo. Maravilha? Então vamos lá. Continuando, meridiano de Greenwich. Só lembrando você que o meridiano de Greenwich ele é 0 grau, perfeito? E eu vou colocar algumas observações
para você lembrar. Quando falamos em Greenwich, você tem que lembrar que pode aparecer a sigla GMT, que significa Tempo Médio de Greenwich, traduzindo já do inglês para o português. Uma outra expressão que faz referência também ao horário universal, ou seja, ao horário do nosso planeta, de uma forma universal com definição nesse fuso horário da Terra, é a expressão UTM, tá? Pode aparecer também a expressão UTC, que são todas referências de horário mundial como referência principal Greenwich. E para finalizar, algumas outras expressões de Greenwich, que, por exemplo, ele aparece como hora inicial, hora primordial, hora referencial ou hora principal. Então vamos só lembrar essas definições: hora inicial, hora referencial, hora primordial ou hora principal, entre outras expressões, fazem referência ao meridiano zero, ao meridiano de Greenwich, a longitude principal. Maravilha? E vamos adiante. Aí vem a sua pergunta. Professor Dudu, como que chegaram nesses 15 graus? Muito simples. Anota o seguinte. Coloca assim. 360 graus, aqui está a definição. Pegaram os 360 graus da circunferência da Terra, dividiram pelas 24 horas que já sabíamos que existia, 360 dividido por 24 horas igual a 15 graus. Olha o número. Esse é o número mais importante para lembrar na aula de hoje. Perfeito? Falou em fusos horários, lembra do número 15. Então vamos lá. E aí eu gostaria que você anotasse o seguinte. Coloca assim, ó. Cada 15 graus, obviamente que é de longitude, então eu só coloquei abreviado aqui, ó. Cada 15 graus de longitude é igual a um fuso, que é igual a 1 hora, que é igual a 60 minutos, que é a mesma coisa que a distância percorrida pela Terra, distância percorrida pela Terra, obviamente em graus, mas não precisa anotar isso, tá? Distância percorrida pela Terra em 1 hora, tendo como referência o Sol. Essa é uma definição simples para você entender como que funciona o movimento de rotação ligado ao fuso horário. Então vamos só lembrar de uma coisa. O Sol nasce no quadrante leste, que vai ficar à direita do teu vídeo, ok? Ao meio-dia ele está no ponto mais alto e no fim da tarde se põe no oeste, na esquerda do teu vídeo. Então presta atenção numa coisa. Ao meio-dia o Sol está no ponto mais alto, chamado de zênite. É aquele momento em que alguns lugares do planeta ficam verticalmente recebendo o raio do Sol, fica perpendicularmente ou diretamente recebendo os raios solares. Então aqui tem uma definição que envolve rotação, movimento aparente do Sol e os graus, obviamente, que a Terra percorre em 1 hora. Cada 15 graus, um fuso, 1 hora, 60 minutos e a distância que a Terra percorre em graus durante 1 hora. Anota isso e vamos adiante, porque agora nós entraremos nos detalhes principais para a tua compreensão, principalmente quando você faz uma viagem, principalmente quando você liga no noticiário. Vamos usar a Globo como referência. Você liga no Bom Dia Brasil e os apresentadores do Bom Dia Brasil chamam o correspondente que está lá em Tóquio. Agora presta atenção. E eles falam assim, ó:
Boa noite, o apresentador que está lá no Rio de Janeiro ou em São Paulo apresentando o Bom Dia Brasil, tá? Ele diz assim, ó, boa noite, correspondente em Tóquio. Boa noite. O Bom Dia Brasil começa às 8 da manhã. E eles falam boa noite. Exatamente isso. Vamos lembrar? O planeta girando, as horas vão mudando. E aí você vai lembrar de uma coisa. Japão. Extremo leste. Olha para a direita do teu vídeo. Extremo oriente. O Japão é conhecido como Terra do Sol nascente. O Sol aparece primeiro no Extremo Oriente e o Japão é um dos locais onde o Sol aparece antes. Na virada do ano, você sempre lembra disso. É meio-dia para nós aqui no horário de Brasília. Lá na Nova Zelândia já comemoraram o Ano Novo. Ó, meio-dia aqui em Brasília. Lá já é Ano Novo, ok? Lá no Japão já é Ano Novo. Em alguns lugares da Austrália já é Ano Novo e depois vai vindo para cá as horas conforme a Terra vai fazendo seu movimento de rotação. Vamos lá então. Anota o seguinte, coloca assim, cada fuso para leste. Perceba que eu estou colocando leste com letra maiúscula, olha aqui, ó. Cada fuso para leste. Olha a setinha. Para você lembrar que leste é o que está para a direita, ok? Cada fuso que você vai andando para leste, coloca ali, ó. Aumentamos 1 hora. Bah, Dudu, sensacional! Então, se eu sair aqui do Brasil e eu for, por exemplo, para a África, eu for para a Europa, eu for para a Ásia, eu vou para o Japão ano que vem, porque as Olimpíadas foram transferidas. Então as Olimpíadas serão ano que vem, 2021 no Japão. Foi transferido por causa do coronavírus, tá? Então olha só, se você for para a direita, cada fuso horário que você for andando para a direita, as horas vão aumentando. Então sempre cuidado, quando você for fazer uma viagem, o teu relógio não vai trocar as horas automáticas. Então você tem que prestar atenção que horas está marcando no momento em que você chega no destino. E dependendo da companhia aérea que você for viajar, tem uma telinha de cristal líquido no assento na sua frente. Eu já viajei várias vezes pela TAP, tá? Que é o transporte aéreo português, enfim. E ali nós temos uma telinha que vai mostrando o horário. Conforme vai trocando o fuso horário, você vai percebendo que as horas vão mudando. Continua comigo. Agora, digamos que você está lá na África, você está lá na Ásia, no Japão, enfim, qualquer lugar, ok? O Japão, obviamente, que fica no extremo leste da Ásia, e você vai voltar, você vai começar a andar para a esquerda. Então anota o seguinte, outro item, cada fuso para, olha aqui, tudo com letra maiúscula, oeste. Cada fuso para oeste. Se eu vou andando para a esquerda, as horas aumentam ou diminuem? Diminuem. Então olha só, cada fuso para oeste, diminuímos 1 hora. Pá, Dudu, sensacional! Exatamente! Então vamos só lembrar de uma coisa. Brasil, ok? Brasil. Estados Unidos, Canadá, Cuba, Venezuela, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Chile, Equador, Peru. Todos os países que fazem parte das Américas ou de toda a América fica para esquerda do meridiano de Greenwich, ou seja, nós estamos com as horas atrasadas em relação a Greenwich. E o próximo item é sobre o Brasil. Então anota ali embaixo, por gentileza. Olhe o asterisco que eu estou colocando aqui. Algo muito importante para você. Quando falamos em Brasil, tem que lembrar que a maior parte das questões cobradas no Enem e nos vestibulares faz referência ao Brasil. Perfeito? Então coloca assim, ó. O Brasil possui para tudo. Quantos erros você já aprendeu durante a sua vida escolar
Nós temos livros circulando aí pelo ensino médio, em toda a rede escolar do Brasil, livros de ensino fundamental, de ensino médio, alguns estão altamente desatualizados. Tem professores dizendo que o Brasil tem 2 fusos horários, tem professores que dizem que o Brasil tem 3, tem professores que dizem que o Brasil tem 5, mas na verdade, olha aqui, ó, o Brasil possui 4 fusos horários. Então anota ali, o Brasil possui 4 fusos, vírgula, todos atrasados. Todos atrasados em relação a Greenwich. Sério, Dudu? Sim, nós estamos com todos os nossos fusos à esquerda de Greenwich. À esquerda, cuida no seu vídeo, tá? Nós estamos com todos os fusos atrasados em relação a Greenwich. Vamos trabalhar o Brasil? Vamos lá então. Eu vou trabalhar com você agora o Brasil. Você vai me ajudar, perfeito? Você vai me ajudar em pensamento a lembrar quais são os estados que fazem parte, respectivamente, de cada um dos 4 fusos brasileiros. Então, anota aí e vamos lá. Bem, eu vou desenhar um mapa do Brasil bem simplesinho, só para mostrar para você como que a gente faz a leitura dos fusos horários brasileiros, tá? Então me perdoem aqui, estou fazendo muito rápido, só para mostrar para você. Olha só, aqui está o Brasil. Nós vamos começar a contar da direita para a esquerda. Aqui nós teremos o primeiro fuso horário, aí nós teremos o segundo fuso horário, o terceiro e o quarto fuso. Sempre conta da direita para a esquerda, do ponto mais oriental para o ponto mais ocidental do território brasileiro. Fica com esse mapa na tua cabeça, porque aí você vai lembrando então. Vamos começar pelo primeiro fuso do Brasil. Então vai lá, anota o seguinte. Primeiro fuso do Brasil. Primeiro fuso BR. Bem, o primeiro fuso do Brasil, ele está localizado nessa longitude aqui, ó, 30 graus oeste. 30 graus oeste, quer dizer que está 30 graus à esquerda do meridiano de Greenwich. Maravilha? Então presta atenção numa coisa. Se eu dividir 30 por 15, vai dar quanto? 2. Ou seja, nós teremos o primeiro fuso do Brasil, olha aqui, ó, 2 horas a menos do que Greenwich. E isso é bem comum aparecer nas provas, tá? Menos 2 GMT. Menos 2 horas em relação ao tempo médio de Greenwich. E aí vem a tua pergunta, Dudu, quem é que faz parte do primeiro fuso horário do Brasil? Bem, o primeiro fuso horário do Brasil, então, ele vai compor a localização das ilhas oceânicas do Brasil, que ficam na porção do Nordeste. Pegando, por exemplo, a principal, que é a nossa referência, pode colocar ali, ó, arquipélago de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha pertence ao estado de, olha aqui, ó, Pernambuco. Não é Paraíba, por favor, não caia na pegadinha dos vestibulares, que já colocaram muitas vezes dizendo que Fernando de Noronha pertence ao estado da Paraíba. É Pernambuco. Maravilha? Vamos adiante. Agora, segundo fuso do Brasil. Anota ali, ó. Segundo fuso BR. Segundo fuso do Brasil, vamos lembrar, ó, você começa a partir do 0. Os graus vão aumentar para a direita e aumentam para a esquerda também. Então nós temos o primeiro fuso, que é 15. O segundo fuso, que é 30 graus oeste, que representa o primeiro fuso brasileiro, ok? Então lembra, ó, o primeiro para a esquerda de Greenwich é 15, o segundo é 30, depois é 45, e aí chegamos no Brasil. O segundo fuso brasileiro, ele pega a longitude de 45 graus oeste. 45, me ajuda no cálculo, 45 dividido por 15 dá quanto? 3, ou seja, coloca ali, ó, menos 3H, no caso, né, menos 3 horas GMT.
Dudu, o que significa isso? Quer dizer que nós, que estamos no horário de Brasília, estamos 3 horas a menos do que Greenwich, ok? Lembra disso e vem comigo. Olha só, segundo fuso, quem faz parte? 20 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Mentaliza comigo, ok? Eu preciso da tua ajuda para lembrar quais são esses estados. Pode ser que dê um tilt aqui no meu cérebro e eu não consiga lembrar. Mas você vai me ajudar e eu vou captar o pensamento, então vamos lá. Começamos pela região sul. Então coloca ali. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Perceba que os 3 estados da região sul fazem parte deste fuso horário. Ok? Continuando. Vamos para a região sudeste agora? Vamos lá. Começamos pelo estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Observou? Vamos de novo. Os 3 estados da região sul fazem parte, os 4 estados da região sudeste. Agora vamos para a região nordeste. Dudu, são 9 estados. Exatamente. Vamos tentar lembrar então. Vamos tentar lembrar, principalmente para você que está no terceirão, você que estava no terceirão, que agora está no pré-vestibular, você foi para Bahia, você foi com a... esqueci o nome agora... A Forma Turismo, acho que é isso, né? Você viajou, foi para Porto Seguro. Vamos começar então. Começa ali, ó. Coloca o primeiro Bahia. Aí vamos começar aqui, ó. Alagoas, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão, deixa eu ver quantos já teve aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fechou. Tá aqui, ó, os 9 estados da região Nordeste. Agora, vamos para a região Centro-Oeste. Quem que faz parte da região Centro-Oeste? Faz parte, então, o estado de Goiás, tá? E aí temos o Distrito Federal. E para finalizar agora vamos para a região Norte. Região Norte. Região Norte são 7 estados, mas nem todos fazem parte do fuso horário oficial do Brasil, que é o fuso de Brasília. Então vamos só lembrar de uma coisa. No Norte nós temos então o estado do Pará, nós temos também o estado do Amapá, ok? E olha só, estado do Amapá, e ainda o estado de Tocantins. Me ajuda a calcular, eu vou contar bem rapidão para ver se fechou os 21. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. São 20 estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Como o Distrito Federal está aqui, ó, eu vou aproveitar e vou puxar uma setinha para baixo. Acredito que você vai destacar essa informação. Eu preciso que você lembre disso. E aí você lembra disso, ó, anota ali. Horário, ó, horário de Brasília. Então, quando você escuta qualquer programação de rádio, TV e fala assim, por exemplo, A Voz do Brasil, em Brasília, 19 horas. Lembra? Todo dia, 19 horas, A Voz do Brasil, né? No horário oficial do Brasil, com o horário de Brasília. Então, lembra disso. Dudu, tudo isso faz parte do segundo fuso do Brasil? Tudo isso. E é o fuso horário mais cobrado, é aquele que você tem que lembrar. Se você mora em São Paulo, mora no Piauí, se você mora em Goiás, qualquer um desses estados aqui, você está no mesmo horário de Brasília. O que muda é o horário solar, que nós vamos trabalhar na sequência. Vamos adiante? Copiou tudo isso? Então vamos ao próximo fuso horário, que é o terceiro fuso do Brasil. Então vamos lá. Vamos apagar o quadro aqui bem rapidão. Vamos adiante. Terceiro fuso BR.
terceiro fuso do Brasil, ele está localizado em... Lembra? Ó, começamos, o primeiro é 30, depois fomos para 45, sempre aumentando 15, tá? Quem que vem agora? 60 graus. Então, olha só, 60 graus oeste. 60 dividido por 15 vai dar 4, ou seja, quem estiver nesse fuso horário está 4 horas a menos que a Inglaterra, que Greenwich, tá? E está 1 hora a menos que Brasília. E quem faz parte, vamos continuando aqui, ó. Vamos então para a região centro-oeste, né? Colocando o estado do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Olha que interessante, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso fazem parte do centro-oeste. Só uma observação, capital do Mato Grosso do Sul é Campo Grande, tá? Porque tem uma área descampada, um campo muito grande, principalmente na porção mais ao sul desse estado. E Mato Grosso, olha que legal de lembrar isso, Mato Grosso está cheio de gaúchos, produzindo muita soja, inclusive, e criando muito gado. Lembra da agropecuária? Só lembrando, capital do Mato Grosso, o gaúcho toma chimarrão, usando a cuia. E o gaúcho fala bah, então é Cuiabá. Bah, que bobagem isso que eu falei, né? Mas você vai lembrar. É uma bobagem que eu acabei de falar, mas que vai te ajudar na lembrança dessa capital muito importantíssima. Vamos lá. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Agora vamos para a região norte. Região norte, então nós temos o estado de... Só apagar aqui, ó. Nós temos o estado de Roraima, que é o RR. Nós temos o estado de Rondônia. Nós temos também o estado do Amazonas. Só que o estado do Amazonas ele não está completo ali. Nós teremos a maior parte, eu vou anotar aqui, ó, maior parte, tá? Então você lembra que a maior parte do estado do Amazonas fica no terceiro fuso do Brasil, incluindo a capital do Amazonas, que é Manaus. Bem, e continuando, vamos ao último fuso brasileiro, que é o quarto fuso BR. Quarto fuso do Brasil. Quanto que é esse? Vamos lembrar, começou em 30, primeiro fuso do Brasil, depois foi para 45, depois foi para 60 e agora 75. Anota ali, ó, 75 graus oeste. 75 dividido por 15 dá quanto? 5 horas, então tu coloca ali menos 5 horas GMT. Dudu, o que quer dizer isso? Quer dizer que fica 5 horas a menos que a Inglaterra e fica 5 horas, ou melhor, e fica 2 horas a menos do que o horário de Brasília. E fica também 1 hora a menos do que esses estados aqui, ok? Quem faz parte dele, pode colocar ali, ó. Faz parte, então, o estado do Amazonas, só que eu vou anotar aqui embaixo, ó, é a menor parte. É o extremo oeste. Olha para o teu vídeo, a parte esquerda do teu vídeo. É o extremo oeste, a parte bem esquerda do estado do Amazonas. E ainda para ajudar, ó, Amazonas. E aí temos também o estado do Acre. E lembra também do menino, né? O menino do Acre que desapareceu, mas apareceu de novo, né? O Acre que sempre é motivo de brincadeira, quando muitos dizem que o Acre não existe, mas existe sim. Inclusive já tive alunos aqui em Passo Fundo que vieram do Acre. E infelizmente eu fiz essa brincadeira, né, em aula, dizendo que o Acre não existe. Uma menina levantou a mão e disse, professor, o Acre existe, eu sou de lá. Que vergonha, né? Mas enfim, isso é o fuso do Brasil. 4 fusos horários, então você já sabe qual fuso horário que você faz parte. Tudo certinho? Quem faz parte do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto fuso do Brasil. Por hoje era isso. Na aula que vem, você vai aprender a fazer cálculos de fusos horários. Nós vamos fechar essa parte teórica e começar a trabalhar vários exercícios. Hemisférios iguais, hemisférios diferentes, referência de Greenwich, que é 0. Tudo isso na aula que vem. Não perca. Grande abraço e logo estaremos de volta.